Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. E se eu te dissesse que a sua data de nascimento, que o seu aspecto, os seus números, seu código, pode te trazer respostas que estão no fundo da sua alma? E se eu te falar que a data de nascimento traz o código da sua alma, traz o código espiritual, o seu DNA espiritual ao qual você está aqui na Terra? O que você me diria? O que você que está no TikTok me diria se eu falasse para você que a sua data de nascimento, ela traz respostas que você tanto busca, traz seus propósitos, seu desafio, a sua missão de vida. A numerologia kármica, ela é um sistema que traz todas essas respostas codificadas dentro da sua data de nascimento, e quando você começa a somar e a descrever, você tem aí um caminho de vida no qual você pode trilhar. Eu sou Cris Jimenez, sou terapeuta holística, trabalho há 25 anos na área do autoconhecimento e também sou capelã internacional pela Getro e faço parte aí do combate à intolerância religiosa, né, na OB de Taboão da Serra, na comissão, e também em São Paulo, na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre numerologia e vamos trabalhar esse sistema para você entender um pouquinho como é que funciona, né? A numerologia, ela pega a sua data de nascimento e aí ela vem falando desde o momento do seu nascimento e vem contando as suas histórias, vem contando aquilo que ocorreu. Como é que foi a gravidez da sua mãe? Sabia que muitas das coisas, muitas das dificuldades que você pode estar passando hoje, a resposta está no período de gravidez? Exatamente. Muitas das dificuldades, muitas das situações difíceis que você passa hoje, a resposta está no período de gestação da sua mãe. Porque nesse período de gestação, o feto acaba absorvendo a energia do ambiente. E ali a sua consciência, que já está ali em desenvolvimento, ela capta palavras, capta sentimentos, capta sensações. E isso já vai trabalhando ali na formação daquele ser humano. Então, mães, por exemplo, que passaram por situações de traição muito forte ou passaram por violência, acabam tendo crianças, né? E aí essas crianças vão se tornar adultos que acabam complicados dentro da sua parte de relacionamento. Acabam muitas vezes atraindo muitas pessoas também que têm esse comportamento de trair. Isso porque é uma forma inconsciente da pessoa compensar o sofrimento da mãe, compensar aquela situação que a mãe viveu. Então, ela acaba atraindo, né, uma forma, muitas vezes, sabe quando você quer se sentir perto da pessoa? Então, não tem gente que, por exemplo, o relacionamento gosta muito de cozinhar, então eu vou aprender mais sobre cozinha, eu vou aprender mais sobre isso, eu vou entender um pouco melhor, né, para me sentir mais próximo, para me ter um diálogo melhor com essa pessoa, né, poder me inteirar mais. E também nós fazemos esses pactos silenciosos, muitas vezes, durante o período de gestação, né, na primeira infância, ali, principalmente até os 6, 7 anos, e carregamos essas marcas para a nossa vida adulta. Então, nem tudo é magia, nem tudo é feitiço. Muitas vezes, o problema, ele nasce desta situação de você conseguir, né, não conseguir compreender o que está acontecendo ali no seu dia a dia, não conseguir compreender o que está acontecendo ali no momento da sua formação enquanto ser humano e o quanto isso interfere na sua vida adulta. Pessoas rejeitadas acabam atraindo pessoas que a rejeitam. Pessoas que se sentem traídas, né, que sentem que elas não são bem-vindas, acaba atraindo relacionamentos que se comportam, né, que tratam ela como uma pessoa não bem-vinda. E aí cria-se a codependência emocional, entra-se em processos de depressão, entra-se em processos muito difíceis. Mas a numerologia, ela consegue trabalhar e consegue te trazer respostas sobre esses assuntos. Ela consegue vislumbrar para você o momento em aonde as coisas, elas perderam um sentido e aonde você precisa trabalhar para que a coisa comece realmente a fluir. E é tão interessante essa coisa da numerologia, né? Essa semana semana passada, na realidade, eu atendi uma pessoa da Alemanha, no qual, né, e a Alemanha, um país rígido, né? E ela é do Brasil.
E ela já tinha feito algumas coisas comigo para trabalhar a ancestralidade dela, né? Fazer um rastreamento ancestral, descobrir quem era o guardião dela espiritual, descobrir quem era a pessoa, né? Quem era o ser que guardava ela nos caminhos dela, tal. E só que mostrava que existia, né, independente do guardião, existia um problema energético familiar ali, né? E existia um padrão. As mulheres da família tinham sérios problemas emocionais e problemas com dinheiro. Sérios problemas emocionais e problema com dinheiro. Falei, a resposta está na sua família. Vamos lá ver onde está. E aí ela descobriu, né, uma questão, né, do bisavô dela, né, por parte de pai, que era o grande problema, que era a parte de pai, e que o bisavô dela era um homem negro e que foi extremamente rico e que não passou pela escravidão, né? Quando ele nasce, já está ali no final da escravatura, em 1874, né? A libertação dos escravos foi em 1888. Então ele era um bebê ainda, tinha 6 anos, quando teve a libertação dos escravos. Então ele não passou por essa tortura. E aí, ele foi um homem que ele se letrou, ele foi um homem que ele se alfabetizou e ele mantinha tudo muito organizado e muito anotado. E ele acabou sendo um homem de muitas posses, né, na Bahia. Mas o que aconteceu, né, Cris? Mas você acabou de falar que a família, né, que as mulheres têm problemas seríssimos de dinheiro, que as mulheres têm problemas seríssimos na parte de relacionamento. Mas a numerologia deste homem, ela trouxe para mim a data de nascimento dele, né? E a numerologia dele mostrava um homem que tinha um ímpeto de violência, né? Então você imagina de que forma foi esse relacionamento, de que forma foi essas gravidezes, né? Que as várias gestações que a bisavó dela teve, imagine como é que foi isso. Né? Então, existia uma marca, né, de não respeito, uma marca de violência, uma marca complicada ali. E isso, né, a violação, ela faz com que a autoestima e tudo vá por água abaixo. Então, essas questões, né, da não valorização, da violência, da privação, né, de um homem que queria ter o controle de tudo, essa parte de ter a prosperidade financeira não foi para as outras gerações, morreu ali. Né? Tão bom que o homem era, morreu ali com ele. E a família, né, inconscientemente, associou dinheiro à questão de ruindade, associou dinheiro à questão da violência. Então, a família, né, principalmente as mulheres, não conseguiam progredir e tinham casamentos, né, e tiveram casamentos que atraíam essa parte violenta ali. Olha que maluquice. Então, quando ela descobre, né, que assim, dentro da numerologia, ela tem muitos números que falam sobre o elemento terra. E o bisavô tinha muitos números que falavam sobre o elemento água, que é um elemento por si só, que fala da riqueza, que fala da abundância, que fala do crescimento. E, no entanto, ela tem elemento terra. Bom, o que é que faz a terra produzir? Qual o elemento que torna a terra fértil? O elemento água. Então, como é que ela quebra essa barreira? Bom, ela já sabe dessa barreira da violência, ela sabe dessa barreira da regra, ela está num país onde a regra é muito forte, né, onde é um país que tem uma cultura onde, né, não se tem aquela coisa de ser muito carinhoso, né, de ser muito meigo, né? Por quê? Porque o próprio inconsciente dela pede uma distância. O próprio inconsciente dela faz com que as coisas sejam mantidas um pouco ali, né, fora de esquadro. Então, qual que é o posicionamento dela? Primeiro, trabalhar muito o elemento água. Então, vamos trazer esse dinheiro, né? Ela não conseguia nem tirar a carta de motorista. Né? E o que tem a ver o carro? Já dizia Gasparetto, né, o finado Gasparetto, saudoso Gasparetto, já falava que o carro é você controlar a sua vida, né? Você ter o controle da sua vida, você ter a direção da sua vida. E todo carro, as peças do carro conversam com você. Né? Você é dono de carro? Então, onde costuma dar problema, né? Onde costuma dar problema é aonde você precisa trabalhar ali na sua vida, né? Deu problema no motor, então tá na hora de renovar, tá na hora de ter um gás a mais, tá na hora de dar uma limpada realmente
novamente, né? E ir para outros locais, de repente, para recarregar sua bateria, né? É um momento de você olhar um pouco para você mesmo. Então, eu já dizia isso, né? Que é um momento, né, de você tomar a direção. Então, o que ela precisava fazer? Não deixe que os homens tomem a decisão por você. Você pode compartilhar uma decisão, você pode, né, ter ali um diálogo, né? Mas assim, eu não dou o controle total da minha mão na mão de outra pessoa. Eu tenho que ter o controle da minha vida, né? Eu tenho que saber, né, para que lado eu quero levar a minha vida, quais são os objetivos, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Eu tenho que saber. Então, a partir do momento que ela começou a compreender isso, ela conseguiu tirar a carta de motorista dela. Ela conseguiu tirar a carta de condução dela. E aí faltava o outro passo, que é o quê? Melhorar a estabilidade financeira. Então vamos entender que, né, falei para ela, né, vamos entender que você, né, você consegue se separar, você consegue se levantar sozinha, você consegue alugar uma casa aí na Alemanha, você consegue vivenciar a sua história de uma forma melhor na Alemanha? Consegue? Consegue sim. E o que precisa para isso? Precisa você se conscientizar. Então, vamos trabalhando no autoconhecimento, vamos trabalhando nas situações de vida, e aí, né, e trabalhar muito o que saiu na ancestralidade dela, né? No caso, ela tem com ela uma senhora muito bonita, uma moça muito bonita do lado dela, né? Tem um casal de guardiões do lado dela, né? E esses guardiões gostam de flores dentro de casa, flores claras dentro de casa, gosta de tudo muito clean, muito branquinho, muito claro. E ela começou a trabalhar isso. Começou a trabalhar, colocar água, deixar postes de água dentro de casa, trabalhar o elemento água. Então, com isso, o que começa a acontecer? Ela começa a fluir financeiramente. Aparece um trabalho melhor, aparecem situações melhor para a vida dela. Então, a numerologia é um mapa que, muito além de falar, olha, você é uma pessoa impulsiva, olha, você é uma pessoa mais retraída, olha, você tem talento para as artes, você tem talento para a escrita, muito mais do que isso, ela mostra todo o seu caminho e seu rastro energético. Ela mostra aquilo que você precisa saber para conseguir destravar a sua história. A partir dali, você vai traçar um plano de ação. Ah, eu preciso cuidar da minha espiritualidade? Então, deixa eu ver quais são os pontos que eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Ah, eu preciso trabalhar a minha saúde? Então, deixa eu ver o que eu preciso trabalhar na minha saúde. Ah, meu dom é trabalhar com a questão da saúde? Então, deixa eu ir trabalhar a questão da saúde aqui para poder melhorar essa questão. Então, a numerologia, ela consegue fazer com que você entenda quais são os seus pontos, né, de apoio. E aí eu quero convidar você, né, para conhecer melhor a numerologia, né, para entender melhor como que funciona, né, a história, os padrões de vida passada, porque a kármica, ela fala de vidas passadas. Ela é uma numerologia baseada nos 22 arcanos maiores do tarô, e ela vem falando, sim, sobre as suas reencarnações, ela vem falando sobre aquilo que você foi numa vida passada e o que você deixou mal resolvido lá e trouxe para cá. A seu ano de nascimento, ele fala da sua ferida na alma, ele fala da questão daquilo que você deixou em aberto e trouxe para cá. Ai, Cris, eu não acredito, né, que eu tenho esse karma. Não é necessariamente um karma. Mas, às vezes, é uma situação que está ali mal resolvida. É uma ação que você tomou que não foi bem pensada e que precisa agora ser revista e que tá sim para você trabalhar e para você equilibrar. A partir do momento, enquanto você estiver respirando, ainda tem como dar um jeito na situação. Enquanto você estiver com a mente funcionando, ainda tem como dar um jeito na situação. Tem como você virar o jogo da sua vida e se tornar uma pessoa próspera e uma pessoa que conquiste os objetivos dos quais você veio aqui, né? E daquilo que você veio, daquilo que você quer trabalhar na sua história, né? Daquilo que você quer trabalhar para sua força. E, né, eu tô ali com mais de 25 anos de experiência já na numerologia, sou a primeira licenciada nessa técnica de numerologia kármica e dou cursos de formação, não só consultas, né? Se você quiser passar por atendimentos,
seja muito bem-vindo, passar por atendimentos, mas se você quer virar a chave da sua vida também para uma nova profissão, se você quer entender, né, as pessoas à sua volta, entender como é que elas funcionam, o que elas pensam, o que elas comem, de onde elas vêm, o curso de numerologia kármica, ele é o ideal para você. Ele é uma ferramenta de transformação de vida. Ela é uma ferramenta de despertar espiritual e despertar da consciência. A numerologia ela traz dentro de cada número uma série de características, de símbolos, de cores, de sons que, orquestrados, fazem com que você consiga desbloquear a energia que te segura, né? Faz com que você desbloqueie a energia para você fluir na sua história, para você fluir na vida, para você ter uma vida emocional, uma vida material, aí feliz, né? Então, é sobre isso. Né? Então, o que acontece? A numerologia, né, quando nós falamos nisso, e por falar em numerologia ainda, né, temos o livro de numerologia, sim. O livro de numerologia kármica, né, Sua Vida Descrita em Números, Introdução à Numerologia Kármica, você encontra na Amazon. É só você colocar o nome do livro, ou colocar meu nome lá, Cris Gimenez, Cris, normal, C-R-I-S, Gimenez, Gimenez com G de gato, não, então G-I-M-E-N-E-Z no final, Gimenez. Você coloca lá, né, Sua Vida Descrita em Números, vai aparecer não só Sua Vida Descrita em Números, né, vai aparecer meus outros 4 livros lá, você pode me colecione. Me colecione na sua casa. E você pode começar a entender, né? Lá tem os primeiros cálculos da numerologia. Então, o livro, ele é a porta de entrada para você começar a compreender este mundo e começar a entender como que a data de nascimento pode ajudar você a entender seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu colega de trabalho, o seu chefe, né? Como que pode ajudar você a compreender isso? Porque quando você entende a razão, né, daquilo que está acontecendo, é quando você compreende a razão e você vai até fundo na ação, você consegue modificar o seu destino. Então, por que que eu só atraio pessoas que me traem? Pera, isso é um padrão meu? Isso aqui não, é um padrão que veio da minha mãe e eu absorvi este padrão? Será que eu sinto que de repente eu não estou tão próximo da minha mãe? Ou eu sou tão próximo da minha mãe e não quero me distanciar da minha mãe? Então, se eu tiver acontecimentos na minha vida muito similares aos acontecimentos dela, isso vai nos igualar, né? Vai nos colocar no mesmo patamar e fazer com que nós sejamos mais amigas, nos separemos, ou se nós somos separadas, né? Vai fazer com que eu consiga compreender melhor a estrada que ela segue, as situações que ela tem, né? Então, como é que funciona isso? A numerologia, ela vai falar sobre isso. Também, se você tem um bebê, né, qual que é a melhor direção para esse bebê? Esse bebê tem tendência a quem? Esse bebê tem uma tendência da depressão? Esse bebê tem uma tendência a ser muito agitado, a ser mais violento? Esse bebê tem tendência a ser muito respondão? Esse bebê tem a tendência a ser um mini psicopata? O que esse bebê tem tendência a ser? Eu posso ir trabalhando a energia dessa criança para que ela tenha um menor ali do negativo na vida dela? Sim, e deve. Eu acredito que todo pai, toda mãe, quando a criança nasce, ele deveria fazer o número das crianças, né? Fazer a numerologia da criança, para que ela pudesse nascer. Bom, eu tô aqui no TikTok também, aí tá falando aqui, fale sobre o número 33 na data de nascimento, com essa soma. Um 33, né? Se você somou sua data de nascimento, vai dar 33, vai dar um 6, Clarice. Então, o 6, ele vem falando sobre você tomar decisão, né? Então, o número 6, ele fala da importância de tomar decisão. O número 6, ele fala que a vida da pessoa, ela age através da espiritualidade. É a lei de Hermes, tudo que está em cima está embaixo. Porque a simbologia geométrica do número 6 é a estrela de 6 pontas. Então, a estrela de 6 pontas, ela vem falando sobre que
a forma como você direciona a vida vai refletir diretamente no espiritual. A forma como você cuida do espiritual vai refletir diretamente na matéria. Então, como esse 6 seu, né, ele é de um 33, então esse 33, ele vem falando sobre, aprenda a falar sobre o que você sente, né, sobre o que está dentro do seu coração, aprenda a falar sobre o seu coração, aprenda a trabalhar as suas emoções. Então é importante, por exemplo, um número 6, que vem de um 33, é importante, por exemplo, beber bastante água, é importante ter contato com a água, né, então ter contato com o mar, ter contato com a piscina, cuidar do banho, né? Por quê? Porque isso vai ajudar você a falar mais sobre o seu lado emocional. Isso vai ajudar você a falar mais sobre aquilo que realmente você está sentindo. E isso também ajuda a desbloquear a sua criatividade. Então, qual é o negativo do número 6, Cris? Estresse excessivo. E também na saúde acaba atingindo o sistema nervoso. Então são pessoas que muitas vezes passam por enxaquecas monstruosas. Por quê? Porque elas acabam carregando tudo para si, elas acabam colocando tudo no ombro. Muitas vezes sofrem de hérnia de disco porque carregam muito peso, né? Gostam de levar muitas vezes a família nas costas. E aí isso se torna negativo. É isso, Clarice? Cadê você? Então, gente, falar de numerologia é você falar sobre a vida, né? Você dar para a pessoa um sentido para que ela possa trabalhar e para que ela possa se curar das suas mágoas, das suas indecisões, da sua falta de caminho. Então, a numerologia ela tem essa capacidade de acolher a sua dor, de ir na raiz desta dor e te dar caminhos para que você consiga se resolver. E se você quer aprender mais sobre a numerologia ou se você deseja passar por uma consulta de numerologia kármica, é só me chamar no WhatsApp 11 9 85130477. 11 9 85130477. Muito bem, e também você me encontra no site www.crisjimenez.com www.crisjimenez.com. E minhas redes sociais, Instagram, YouTube, Quai, TikTok, Clipe, qualquer dessas redes sociais, você me encontra como Cris Jimenez Oficial. É Cris Jimenez Oficial, tudo junto. Não tem underline, não tem arroba, não tem nada. É Cris Jimenez Oficial, tudo junto. Por que eu estou falando isso, né? Porque eu estou vendo uma onda de falsificação de perfis aí, né? Então, por exemplo, eu falo Cris Jimenez Oficial, aí coloco um underline no fim, alguma coisa no fim, né? Porque o oficial mesmo não vai conseguir usar. Então, o meu é Cris Jimenez Oficial, tudo junto, não tem underline, não tem arroba, não tem asterístico, não tem número, nada. Tá? Se encontrou perfil que tem algum número, tem alguma coisa assim, não sou eu. Tá? Meu perfil é o Cris Jimenez Oficial, ok? Então é isso, crianças. Desejo que uma vida próspera, desejo uma vida fluídica, desejo uma semana com bênção dos anjos, com a bênção dos arcanjos e que você possa cada dia mais crescer, evoluir e conquistar aquilo que você deseja. Um beijo no coração de todos, um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. O importante na vida é ter com quem compartilhar. Beijos, fiquem na luz e até um próximo programa.